Deus seja louvado. Estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade na matéria de Pentateuco e livros históricos. Estamos já adentrando a quinta aula para explicar esta dinâmica em que os livros históricos foram escritos. Nós já vimos o Pentateuco e agora estamos nos envolvendo com os livros históricos. Na página 97 da sua apostila, nós temos um tema já do livro de Juízes. E o tema é muito curioso: ciclo de fracasso, apostasia sem o líder nacional. Quando não havia um líder nacional, Israel facilmente se desviava do seu caminho. O propósito do livro, o objetivo principal de Juízes, é preservar um registro do caráter de Israel durante o tempo em que este não tinha um líder nacional e enfatizar sua necessidade de um rei teocrático. O período de tempo abrangido é de cerca de 300 anos, desde 1375 até 1075. O autor, a tradição judaica atribui a autoria a Samuel, né? E a data, eu não coloquei a data ali, mas é 1075, por volta disso, né? Que é durante o tempo do ministério do profeta, sacerdote e juiz Samuel, tá bom? Página 100, o livro de Juízes. No livro de Juízes, comenta sobre uma série de personagens que se esforçaram em dirigir o povo e mantê-lo a salvo na hostilidade e do domínio dos seus vizinhos. Esses personagens viveram durante o período compreendido entre a morte de Josué e os anos imediatamente anteriores ao início da monarquia de Israel, ou mais ou menos por volta de 1165. Esses homens eram mais que juízes, no sentido restrito. Eles eram administradores de justiça, eram heróis, que de um modo ocasional guiavam as tribos israelitas na sua luta para permanecer nos territórios conquistados. Os irmãos que são leitores da Bíblia vão saber plenamente, os irmãos que são leitores da Bíblia vão saber plenamente que o livro de Juízes, ele é um ciclo vicioso, porque não havia um líder nacional. O texto vai dizer várias vezes: naqueles dias não havia rei sobre Israel e cada um fazia segundo parecia bem aos seus próprios olhos. E aí o povo caía na idolatria, se misturava com a idolatria dos cananeus, que ainda ficaram em algumas regiões de Israel e até de fora de Canaã também, por exemplo, né, os amalequitas, os moabitas, enfim, vários outros povos, edomitas, e eles atacavam Israel quando Israel estava no estado de idolatria. E aí Israel clamava ao Senhor e o Senhor levantava um juiz. Esse juiz livrava Israel da mão dos seus inimigos e havia um período ali de paz, aonde o povo servia a Deus como gratidão pelo livramento. O problema é que não durava muito tempo. Passava-se alguns anos, às vezes algumas décadas, o povo voltava a cair na idolatria, Deus permitia que o inimigo atacasse novamente os povos, as tribos de Israel. Esses, quando estavam debaixo do jugo dos seus inimigos, eles clamavam a Deus. Deus novamente levantava um juiz. Esse juiz livrava Israel da mão dos seus inimigos e havia novamente um período de paz. Por isso que é chamado de um ciclo vicioso de fracasso, de livramento e de vitória. O Senhor não abandonou o povo, porém ficou muito claro nas leis, especialmente em Deuteronômio, de que o povo precisava obedecer à voz do Senhor. E se eles não obedecessem à voz do Senhor, estava previsto de que eles seriam sim castigados por outros povos pela sua desobediência, especialmente na questão da idolatria. Esse ciclo durou aproximadamente 300 anos. Se você for pegar o tempo de que cada juiz ele julgou sobre as tribos de Israel, você vai ter um período de cerca de 410 anos. Mas por que o tempo dos juízes não são 410 anos? É porque alguns juízes governaram de forma simultânea, porque as tribos eram independentes e às vezes eu levantava um juiz lá na tribo do norte, outro na tribo do sul. Então eles eram contemporâneos, vamos dizer assim,
uns dos outros. Por isso que não dá 410 e sim cerca de 300 anos este período em que durou esse problema, né, de falta de uma liderança nacional. Algumas pessoas criticam Josué porque Josué, ao contrário de Moisés, que preparou e deixou um líder adiante do seu povo, eles criticam Josué que não preparou um líder para ficar na frente do povo. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o povo obedecesse ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela gratidão de Deus ter tirado esse povo do Egito, debaixo da mão pesada de Faraó da escravidão, e ter colocado eles numa terra boa, numa terra que manava leite e mel. Então, esse era o propósito de Deus. Não foi uma negligência de Josué, e sim um propósito de Deus. E também para que esse povo soubesse que sem uma liderança adiante deles, eles não conseguiam caminhar por muito tempo. Isso ficou muito claro até os dias de Samuel, quando Samuel faz a transição, não é, do período dos juízes para o período da monarquia. Nós falaremos a seguir. Ainda na página 100, de fato, a raiz verbal de onde procede o substantivo hebraico traduzido por juiz possui também o significado de guia, direção e governo. É muito provável que a ideia de governar seja a original e que dela se tenha derivado a ideia de julgar, visto que o poder de julgar era uma responsabilidade inerente aos governantes ou ao aparato dos governos naquele tempo. Embora o caráter militar desses juízes seja evidente, o livro ressalta que todos eles atuaram como instrumentos do Senhor, suscitados e movidos pelo seu espírito, para levar a cabo uma missão especial, em um determinado momento e por um tempo limitado. Percebe que o juiz não tinha como intenção de ficar por muito tempo julgando as tribos a qual ele havia livrado da mão dos seus inimigos? Era um tempo limitado, porque era um propósito de Deus de ser o governador teocrático deste povo. Capítulo 14.2 vai dizer: Josué é o livro da vitória, Juízes, o livro do fracasso. Juízes, do capítulo 2, versículos 7 a 19, apresenta um resumo da história do livro. Depois da morte de Josué, a nova geração de israelitas fez uma aliança com as nações que a antiga geração havia deixado na terra, atitude que resultou em idolatria e imoralidade. Aí que aparecem os deuses, os cananeus, né? Baal, Acera, Asterote, Moloque, tantos outros deuses que eram deuses desse povo pagão, que não foram totalmente tirados da terra de Canaã. Deus explica isso, eles seriam para que o povo temesse a Deus. Caso contrário, esse povo se levantaria contra o povo de Israel, né? Deus deixou isso muito claro, não foi surpresa. O 14.3, a história do livro pode resumir-se em 4 palavras: pecado, servidão, tristezas e salvação, que é o famoso ciclo vicioso, né? Aconteceu por volta de 13 vezes no livro de Juízes. Todos os juízes de Israel, nomes e alguns dados biográficos com algumas referências. Otoniel conquista uma cidade cananeia chamada Debir, e é justamente daí, irmãos, eu não vou entrar no método, mas é de Debir que vem depois Lodebar, tá? Onde ficou ali o neto de Saul. Eude matou Eglon, rei de Moabe, vencendo os moabitas. Sangar matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, uma vara com ponto de metal, que serve para fazer andar os bois. Veja, os irmãos, um homem sozinho contra 600 homens, e ele saiu vitorioso. Débora convenceu Baraque a dirigir o exército contra Cícera, e foi uma dessas mulheres cujo coração arde de entusiasmo quando o desânimo domina o povo. Israel viveu oprimido por 20 anos. Baraque mandou chamar o filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Obviamente uma pergunta retórica,
para levantar os filhos de Naftali para uma batalha bem ao norte, né, lá na região do Monte Tabor, para conquistar aquele território e, obviamente, também sair debaixo da mão dos seus opressores. Gideão derrubou o altar de Baal e recebeu o nome de Jerubaal, e com 300 homens derrotou 135 mil midianitas. Veja o que Deus pode fazer quando poucos, que seja pouco, se coloca nas suas mãos. Tola julgou os hebreus durante 23 anos. Jair julgou os hebreus durante 22 anos. Jefté venceu os moabitas e ofereceu sua filha ao Senhor. Essa questão de oferecer a filha dele ao Senhor, meus irmãos, é bastante controverso essa interpretação. Existem interpretações que diz que Jefté entregou a sua filha como sacrifício para o Senhor, sacrificou a sua filha pelo que ele havia jurado. Se ele vencesse os moabitas, quando ele voltasse, ele daria a primeira coisa que aparecesse diante dos seus olhos do seu território, ele ofereceria ao Senhor. E foi justamente uma filha dele que apareceu. Então, algumas pessoas interpretam de forma literal que ela foi entregue de forma sacrificial ao Senhor. Isso não procede biblicamente, porque em momento algum Deus aceita sacrifício humano, né? Deus não aceita sacrifício humano. Esse foi um dos grandes pecados, por exemplo, de Manassés. Esse foi também o que aconteceu com Abraão, e Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaac e trouxe ali um cordeiro para substituí-lo. Então Deus não aceita, isso está escrito explicitamente nas leis, que Deus não aceita sacrifício humano. A interpretação mais aceita é que ele entregou a sua filha para servir no templo, para servir os sacerdotes, enquanto ela viveu na sua virgindade. Ela não se casou, não teve família, mas serviu a Deus lá no templo, né? Serviu aos levitas. Então essa é a interpretação mais aceita. Mas de fato existe uma outra interpretação que diz que ele sacrificou a sua filha. Isso não procede, porque senão Deus havia repreendido veementemente a Jefté, né? E nós não temos essa repreensão, portanto, não temos elementos para dizer que ele fez algo dessa natureza. Depois vem Ibsã, que julgou os hebreus por 7 anos. Depois veio Elon, que julgou os judeus durante 10 anos. Depois veio Abdon, que julgou os judeus durante 8 anos. Depois veio Sansão, que julgou os judeus durante 20 anos. Matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento e destruiu o templo dos filisteus. Sansão, ele foi levantado com uma força sobrenatural e a sua força era impelida pela presença do Espírito Santo na vida dele. Mas houve uma confusão de que o poder que Sansão detinha estava nas suas tranças, né? Os irmãos já ouviu, eu acho que inúmeras vezes, esses relatos. O que acontece, irmãos? O problema de Sansão não foi as tranças, foi a desobediência, foi o desprezo pela santidade de Deus. Sansão era um homem nazireu, ele não podia fazer o que ele fazia, mas confiado na força que não era de Sansão, era o Espírito Santo que se apossava de Sansão e fazia com que ele vencesse as suas batalhas. Sansão desprezou tudo isso, assim como Esaú fez, né, com a sua primogenitura, Sansão fez basicamente a mesma coisa, né? Ele desprezou o chamado, ele desprezou o poder que Deus lhe dava através da presença do Espírito Santo e culminou, né, esta desobediência raspando de fato a sua cabeça e ele perdendo as suas forças. Mas o que o fez de fato perder as suas forças, obviamente, não foi as suas tranças, e sim a questão de não mais ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. Quando Deus nos chama para um determinado propósito, nós precisamos tomar muito cuidado para não cair no erro de Sansão, né? E depois servir de palhaço para os outros, como foi Sansão. Sansão, ele virou brinquedo para os filisteus. Aí depois, os irmãos conhecem a história, né? Deus deu força novamente para Sansão e ele derrubou o palácio dos filisteus e ele morreu junto, né? Ele matou mais gente, segundo o livro, na sua morte do que na sua vida, né? Porque ele matou muitos filisteus que eram inimigos ferrenhos de Israel, porém
ele não vigiou, ele não guardou a promessa de Deus, a aliança com Deus, e teve um fim trágico, apesar de fato, durante 20 anos ele ter julgado sobre Israel. Depois nós temos Samuel. Aqui não está mencionado, meus irmãos, na página 105, mas antes de Samuel veio Eli, né? Eli julgou o povo por um período de aproximadamente 40 anos. E depois veio Samuel, né, que é o 14º juiz sobre Israel. Ele, sendo um profeta ungido ao Senhor, e também foi considerado como um dos juízes. Foi o último juiz de Israel no tempo da tradição. Foi o último juiz de Israel no tempo da transição para o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Houve 3 fatos referentes aos juízes que observamos como pontos importantes sobre os ministérios. Tinha que ser chamado por Deus, tinha que ser dotado de poder especial. A maioria deles pertencia àquela classe descrita por Paulo como as coisas fracas deste mundo, as coisas vis deste mundo, né? E é que Deus usa para fazer a sua obra. E o que acontece? Tem uma questão interessante sobre Samuel, que é o fato dele não ser levita. Samuel ele teve a função de juiz, de sacerdote e de profeta, mas o sacerdote só podia ser exercido por um levita. E Samuel era filho de Eucana e de Ana, lá das montanhas de Efraim. Portanto, ele não era levita. E como então que ele se tornou um sacerdote? É porque quando Ana entrega ele no templo, ele é adotado por Eli. E como o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos do que o filho natural. Isso também é uma regra bíblica e até secular, né? O filho adotivo tem o mesmo direito do filho natural na questão da sucessão, tá bom? E aí, irmãos, é que a gente também pode ter base para dizer que a filha de Jefté ficou também servindo no templo, né? Por quê? Porque Samuel ficou e ele não era levita. Então, porque a filha de... ela era mulher. Não, ela não podia adentrar no templo, mas servir aos levitas nas imediações do templo, até nas suas cidades, era totalmente crível e possível que isso acontecesse. Página 106 vai falar sobre a anarquia de Israel, que vai do capítulo 17 ao 21. A anarquia na vida religiosa, anarquia na vida moral e anarquia na vida nacional. Lembrando que anarquia significa um estado sem governo, né? Um estado anárquico, ou seja, não tem governo. A primeira metade do livro de Juízes nos dá um curto resumo de algumas das apostasias de Israel durante os 300 anos em que governaram os juízes. Os capítulos 17 a 21 fornecem uma descrição mais clara de um desses períodos. O último versículo do livro oferece uma explicação das terríveis condições que prevaleciam durante este tempo. Apostasia em Israel. Os tempos de Josué, podemos perguntar como os israelitas se tornaram-se tão corruptos. Está aí na página 106 da sua apostila. O Senhor preparou sua fuga do Egito por meio das pragas. Dividiu o mar vermelho diante deles. Deu-lhes a lei no Sinai. Sustentou-os no deserto por 40 anos e os levou à terra de Canaã, onde os estabeleceu. Como puderam desprezar tudo isso e adorar outros deuses? Devemos reconhecer a diferença entre o monoteísmo ordenado pelo Monte Sinai e o politeísmo do Antigo Oriente Médio, envolvendo um grande número de deuses, ou ídolos, né? O monoteísmo oferecia uma perspectiva totalmente nova da divindade nesse sistema. Deus é o poder supremo no universo. Não é subordinado a nada e a ninguém. Não se manifesta em fenômenos naturais, embora controle toda a natureza. Nós precisamos, irmãos, também trazer para o contexto do livro de Juízes, do início da nação de Israel, o seguinte fato. Israel era a única nação monoteísta do Oriente Médio. Todas as outras nações, todos os outros povos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Eles tinham deuses, segundo eles, para trazer chuva, eles tinham deuses para trazer a colheita, eles tinham deuses para cessar as enchentes,
eles tinham deuses para fertilidade e uma infinidade de funcionalidades que eles dedicavam a ídolos que de fato não servia para nada, mas a ideia, a mitologia no coração da ignorância dessas pessoas diziam que esses deuses eram protetores, que esses deuses salvavam, que esses deuses traziam provisão, e obviamente isso não é verdade. E Israel, vendo que todas as nações vizinhas tinham os seus vários deuses, elas olhavam para aquelas nações vizinhas como uma criança que vê o seu coleguinha ter mais brinquedo do que ele. E ele vai desejar ter os brinquedos do coleguinha ou ter tantos quanto aquele colega tem, entende? Israel está amadurecendo ainda. Israel aqui é uma criança ainda no sentido histórico, né, no sentido do desenvolvimento do povo hebreu, do povo da promessa. Então, existe esse contexto de fundo aí. E Israel ainda também não entendia por que tinha que servir apenas um Deus ao invés de servir vários deuses. Mas desde o Gênesis, Deus já havia dito, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra. E tudo que foi criado por Deus. Isso já estava no coração do povo. Mas o ser humano é falho, o ser humano é fraco. Eu já vi muita pessoa criticar esse povo pela maldade do coração deles, pela dureza do coração deles, dizendo que se estivesse no lugar desse povo, ele faria diferente. Eu confesso, irmãos, que eu acho que não. É só olhar para a igreja da atualidade. Como que a igreja tem se comportado diante das adversidades no mundo na atualidade? Como que a igreja, nossa, tem abraçado muitas coisas do mundo, se misturando com coisas que não agradam a Deus, com justificativas de que elas são necessárias para um bom cumprimento da vontade de Deus. Isso não é verdade. Deus, ele quer um povo puro, um povo santo, um povo lavado e remido no seu sangue. Deus não quer associação com pessoas pagãs. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, ou melhor, no capítulo 5, versículo de número 11, ele vai dizer: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a." Nós não condenamos o pecador. Eu sempre gosto de lembrar isso. Mas o pecado é inegociável. Nós não negociamos com o pecado. E a gente pode repetir aquela fala de Tiago: aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, servir a Deus e servir a Mamon, como o próprio Jesus Cristo disse lá nos seus evangelhos. Não é? Ainda na página 107, o livro de Ruth. Autor: a tradição atribui a autoria do livro a Samuel. A esfera de ação: o livro de Ruth abrange um período de cerca de 10 anos, provavelmente durante o tempo de Gideão. E por que essa probabilidade de ter sido durante o período de Gideão? É porque é o único juiz cujo é mencionado que havia fome em Israel. E nós, lendo o livro de Ruth, vai dizer: nos dias em que o juiz julgava, houve fome na cidade de Elimeleque, Belém de Judá, por isso ele fugiu para Moabe, para peregrinar em Moabe. Por isso é que há essa desconfiança, vamos dizer assim, de que o livro tenha sido escrito no período em que Gideão era o seu juiz. Os destaques do livro de Ruth, um resumo aqui. Elimeleque sai de Belém de Judá, o projeto de Deus, ou melhor, o projeto de Elimeleque deu errado, Deus interveio na história colocando Ruth no caminho de Noemi, Ruth se casa com Boaz e se torna ancestral de Davi e Jesus. Veja que o enredo do livro de Ruth é bastante resumível, e a gente começa aí com Elimeleque saindo de Belém, saindo da casa de pão, que Belém significa casa de pão, né? E ele vai achando que faria algum progresso nas terras de Moabe. O projeto deu completamente errado. Deus trouxe uma intervenção colocando Ruth no caminho de Noemi, uma moabita, né, no caminho de uma hebreia, e Ruth se casa com Boaz, que era da tribo de Judá, e se torna ancestral de Davi e de Jesus. Que coisa maravilhosa. E o texto, no capítulo 4, verso 17 de Ruth, já no encerramento, vai dizer: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ora, se Obed é pai de Jessé e Jessé é pai de Davi, Obed é
avô de Davi, e Ruth seria a bisavó de Davi. Inclusive, com a longevidade, dependendo da longevidade, não se diz quantos anos Ruth viveu, né? Mas se ela teve uma boa longevidade, ela chegou a segurar o seu bisneto no colo, né? Quem sabe? É uma possibilidade aí. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Veja que coisa interessante. Isso está escrito em Mateus capítulo 1, versículo de número 5, e o texto ele coloca essas mulheres na genealogia de Jesus Cristo. Essa é a genealogia de Jesus, até Abraão. E veja só que interessante, existem duas estrangeiras aí, duas gentias, Raabe e Ruth. Raabe era aquela prostituta lá de Jericó, né? E Ruth era a viúva de Moabe, né? E foi seguindo a sua sogra até a terra de Israel. Então Deus já havia, desde o passado, projetado que os gentios também seriam alcançados. Tanto é que ele coloca alguns gentios, especialmente mulheres, né? É citado pelo menos o nome de 5 mulheres na genealogia de Mateus. Ele coloca essas mulheres como sendo ancestrais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro livro de Samuel. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, com Samuel encerra-se o período dos juízes de Israel. Inicia-se o período de transição. A transição do período dos juízes para a transição do período da monarquia. O autor do livro supõe-se geralmente que Samuel escreveu o livro até o capítulo 24, pelo fato de que o profeta Natan e Gade são mencionados juntamente com Samuel em 1 Crônicas 29 e 29 como biógrafos dos acontecimentos da vida de Davi. Conclui-se que eles foram os autores dos capítulos restantes do capítulo 24 de 1 Samuel, né? Ou melhor, capítulo 25 até o segundo livro de Samuel, pode provavelmente ter sido compilações de Gade e de Natan, tá bom? Isso são tradições que traz esse tipo de sugestão. Esfera de ação, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, abrangendo um período de 115 anos, desde mais ou menos 171 até 1056 a.C. Eu sempre gosto de repetir, meus irmãos, que dependendo da fonte que você pega essas datas, elas podem variar para mais ou para menos, tá bom? Às vezes uma fonte vai dizer que é mais recente, outras vai dizer que é mais antiga. Isso vai depender da fonte, mas é sempre datas aproximadas. Nós não temos datas exatas desses acontecimentos. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente se chamava vidente. Veja que curioso, 1 Samuel 9, versículo 9, vai fazer esta colocação aí, dando uma perspectiva histórica, né? É uma perspectiva bastante histórica. Destaque de 1 Samuel. A desobediência é injustificada diante de Deus. Não pense você que através de uma desobediência você vai chegar a agradar o coração de Deus, que isso não vai acontecer nunca. A precipitação leva ao fracasso ministerial. Você se lembra de Josué, que esperou mais de 40 anos para assumir a liderança e Deus o honrou? Pois é, não seja precipitado, porque isso também leva ao fracasso. Ter a aprovação de Deus não significa que o tempo de Deus chegou. Às vezes você tem a promessa, né? Às vezes você tem um propósito na vida, mas não chegou o tempo desse propósito iniciar. Nós estamos falando aqui, obviamente, de Davi. E Davi é ungido rei de Israel muito jovem, mas ele demorou muitos anos para que esta consagração, né, essa aprovação se concluísse. E nós temos que tirar isso como exemplo. Nós não podemos ser precipitados. O livro se encerra com a trágica morte de Saul, Jonatas e muitos soldados valorosos, porque Saul havia deixado a Deus, e a consequência, meus irmãos, muitas das vezes, de um ato nosso, atinge toda a nossa família. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, porque as consequências muitas das vezes são cruéis, são severas, porque se atingir apenas a gente poderia, quem sabe, vou arriscar, mas você precisa saber que existem pessoas à sua volta que vai ser atingida através da sua escolha. Portanto, tenha o temor do Senhor
e haja na direção do Senhor, para que isso não venha acontecer. O segundo livro de Samuel. Esfera de ação, desde a morte de Saul até a compra do local do templo, abrangendo um período de aproximadamente 37 anos. O capítulo 7 relata que Deus fez um pacto com Davi e que prometeu a ele e os seus descendentes o trono e o reino para sempre. Veja só, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 13. Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Irmãos, esta aqui é a causa de Deus não ter destituído muitos reis que foram extremamente incompetentes e maus, idólatras. Eu estou falando dos reis do Reino do Sul, né, que depois nós vamos aprender essa diferença do Reino do Norte com o Reino do Sul. Mas o fato é que não era por causa desta pessoa que estava cometendo crueldades e pecados que Deus deixou de destituir, mas foi pela promessa que ele havia feito para Davi. Deus não tirou o povo da terra, não é porque este povo estava de todo agradando a Deus. Deus não tirou porque ele havia prometido para Abraão, tá? A gente precisa sempre ter esse panorama histórico e cronológico e contextualizado para não cometer o erro de criticar alguma ação de Deus. Ah, por que Deus permitiu, por exemplo, que Manassés reinasse sobre Israel durante 55 anos? Ele foi um rei terrível, né? Ah, isso por quê? Porque Deus tinha prometido para Davi que ele teria sempre uma lâmpada, né? Sempre uma posteridade assentando no trono até chegar o Messias, né? O leão da tribo de Judá. Destaque do segundo livro de Samuel. Ser ungido de Deus o isenta de erros? Não isenta, obviamente, né? Quando deixamos de confiar em Deus, até as pessoas à nossa volta sofrem. Foi o que aconteceu com Saul e também aconteceu com Davi. Quando ele deixou de confiar em Deus e ele cometeu seus erros, Deus não isentou ele dos seus erros, as consequências vieram e pessoas à volta de Davi sofreram. Assim também é na nossa vida, não é diferente, nós temos que vigiar. O texto de 1 Crônicas, capítulo 21, versos 16 e 17, diz o seguinte: E levantando-se Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se aproximaram sobre os rostos, se prostraram sobre o seu rosto, e Davi disse a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não castigue o teu povo. Olha o altruísmo de Davi, clamando a Deus, que Deus, se tivesse de lançar um castigo, e lançar sobre a vida dele, que foi ele que havia pecado. Nesse contexto aqui, ele inventou de contar quantos soldados ele tinha à sua disposição, mesmo com o conselho do seu chefe do exército sendo contrário, falando que necessidade tem de você fazer isso, ele teimou e fez, isso desagradou profundamente a Deus, e Deus permitiu que pragas viessem sobre ele. E uma das pragas, a praga que Davi próprio escolheu, foi que Deus ferisse o Israel por 3 dias. Se ele tivesse feito por 3 dias, o povo teria sido sucumbido, né? Teria sido eliminado. Mas Davi intercedeu pelo povo, e Deus, ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Nós temos que lembrar disso. Precisamos ter um coração quebrantado e contrito, porque só assim nós vamos quebrantar o coração de Deus também para com a nossa vida, pois somos falhos e somos pecadores. Um aprendizado que a gente precisa levar para a nossa vida em relação ao segundo livro de Samuel: nunca devemos oferecer ao Senhor sacrifícios sem valor. Jamais a gente pode fazer isso. 1 Crônicas, capítulo de número 20, verso 23 a 25, vai dizer: Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha, que eram os carros do boi, né? E o trigo para a oferta de alimento, tudo te dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor o quero comprar, porque não tomarei o que é teu. Para o Senhor,
para que não ofereça ao Senhor holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Depois você faz uma pesquisa para ver quanto custa 600 ciclos de ouro e você vai ver o preço que foi pago ali, né, naquele território de aonde fica o Monte Moriá, aonde foi construído depois o Templo de Jerusalém. Só uma dica, meus irmãos, que eu te dou quando você for pesquisar valores monetários na Bíblia, faça isso sempre ou no valor do ouro atual, né, chamado de onça. Você vai ter que pesquisar isso se você não sabe como que o ouro é negociado, ou em dólar, né? Você precisa sempre fazer essas conversões ou em ouro ou em dólar para que a conversão seja mais correspondente aos dias de hoje. Neste caso, como é um texto muito antigo, é melhor converter no valor monetário atual do ouro, tá? É só uma dica que eu estou dando, porque às vezes você vai pregar e você vai mencionar um texto que fala de valores monetários no passado, e aí você precisa fazer essa conversão para aplicar na vida do pessoal na atualidade, e essa conversão precisa ser feita ou em dólar ou em ouro, para que assim você tenha mais precisão nas suas informações, tá ok? Muito bem, meus irmãos, já mais uma aula, né? Passou muito rápido. Vamos deixar o próximo assunto para a próxima aula. Que Deus venha abençoar a sua vida, te dando perseverança, porque aquele que perseverar, ele será vitorioso, né? Então eu desejo que o Senhor venha te dar perseverança, porque não é fácil, eu sei, especialmente para fazer aulas à distância, né? Online. Você precisa, desde o início eu tenho falado isso, faça sempre um cronograma de estudo e leve esse cronograma a sério. Procure assistir as aulas sempre no mesmo horário, se possível, no local reservado, com a sua apostila do lado e com a sua Bíblia aberta, para que você tenha o maior aproveitamento possível. Senão, você vai estar estudando e não vai estar absorvendo conhecimento. E não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é que você tenha o máximo de conhecimento possível acerca da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um e até a próxima aula. Fique na paz.